No tópico 2, a gente vê Davi declarando, faz-me saber os teus caminhos. Vemos nessa declaração Davi pedindo direcionamento da parte de Deus e o que é reforçado no verso 15, os meus olhos estão continuamente sobre o Senhor. Então a igreja é um ato de sabedoria. A gente buscar conhecer os caminhos do Senhor e pedir para o Senhor mostrar o caminho que devemos andar, né? Ao tomarmos, ao tomarmos decisões, precisamos buscar a Deus em oração, aguardar que o Senhor fale. Muitas vezes oramos, mas não esperamos a resposta do Senhor e acabamos fazendo o que não deve, né? E o arrependimento vem depois, o prejuízo vem depois, tanto que seja material, como pode ser também espiritual, né? É como diz aqui, é impressionante a consciência de Davi. Sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom e o que é mal. Não temos essa condição, né? Somos falhos, né, no discernimento, muitas vezes, de discernir o que é bom e o que é ruim. Por quê? Porque muitas vezes nas nossas decisões vai olhar para o futuro e não conhecemos o futuro, né? O que é bom hoje pode não ser bom amanhã. Aquilo que nós desejamos hoje, amanhã pode não ser bom para nós. Então só Deus conhece isso, por isso que devemos buscar a direção de Deus em oração para que Ele venha nos mostrar o caminho que devemos seguir, né? E nos dar discernimento para compreender verdadeiramente aquilo que devemos fazer. Note que a oração verbalizada quer conhecer os caminhos e as direções. Caminhos e direções. Porque quando eu vou no caminho, outros caminhos podem surgirem, né? Veredas para um lado, vereda para o outro. E a gente precisa saber a direção. Caminho tem. A gente olha e vê vários caminhos, mas precisamos ter a direção certa, isto é, qual é o caminho correto, né? Para que a gente possa andar ali sem se perder, andar em segurança. Porque sabemos como, quando estamos no caminho do Senhor, estamos em segurança. Se sairmos do caminho do Senhor, estamos correndo perigo, né? Perigo de morte. Então, uma importante lição para nós. Em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais e materiais, que a presente lição nos desperta para valorizarmos, priorizarmos, conhecer os caminhos do Senhor, né? Quais são os caminhos do Senhor? A vontade, a direção, o propósito, o plano de Deus, né? O livro de Eclesiastes, no versículo, capítulo 8, versículo 5, acho que é o versículo 5, se não me engano, diz que Deus tem tempo e propósito para fazer todas as coisas. Ele tem tempo e modo de fazer as coisas, né? Então precisamos dar essa oportunidade a nós mesmos para que Deus trabalhe em nossas vidas fazendo do modo dele e não do nosso modo. Porque muitas vezes chega até o tempo, mas quando usamos o nosso modo de agir, acabamos atrapalhando a obra que Deus tem na nossa vida. Então, orando e meditando na palavra de Deus e andando em espírito. É isso que temos que fazer, igreja. Andar em espírito é a gente andar na palavra, andar na vontade do Senhor, é buscando em oração para que possamos vencer todas as dificuldades. Eu tenho 2:1 diz assim: a vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi expressa: guia-me na guia-me na tua verdade e ensina-me. Igreja, como a gente precisamos do ensinamento do Senhor? Alguns podem dizer, não, eu já sei, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, e eu tenho, escuto o culto de ensino, eu procuro. Eu já sei. Não sabe. Não sabe. O que nós sabemos da parte de Deus é um fosse um pingo d'água no meio de um oceano, né? Deus é infinito. As grandezas de Deus é infinita. E os caminhos de Deus também são encobertos àqueles que não estão diante de Deus, né? Então, por isso que Davi queria que Deus o guiasse e ensinasse a ele na verdade. Porque muitas vezes podemos andar em caminhos que não é a verdade que Deus quer. Então, o viver sábio inclui associar a verdade com a benignidade. O desejo do salmista e dos que estão em Cristo deve ser de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor, no poder do Espírito Santo. Então, nos diz aqui para a gente viver, associar a verdade com a benignidade. O que é a benignidade? A benignidade, da verdade, é a manifestação da graça.
aquilo que Deus fez conosco, que Jesus fez conosco. João 3,16, né? Aquilo que Jesus fez conosco. Ele quer também, igreja, que nós também possamos de alguma forma distribuir essa benignidade, distribuir esse favor imerecido chamado graça àqueles que também necessitam. Muitos, por não entender, andam em caminhos errados e precisam da benignidade de quem? Da igreja, para ter paciência, de ensinar. Muitas vezes, até dentro do nosso próprio lar, da nossa própria família, precisamos ser muito benignos, porque são pessoas que até desfazem de nós por isso ou por aquilo, mas a gente precisa ter paciência, ter benignidade e dar aquele favor que ele nem merece, assim como nós não merecíamos. Mas a gente passar aquele favor que ele não merece com a paciência de ensinar, de instruir e principalmente de orar, interceder pela sua salvação. Isso chama-se benignidade, uma coisa que, como disse o Senhor Jesus, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Então, se a gente quiser misericórdia no dia que se apresentar no dia do Senhor, ou aqui mesmo para perdoar nossos pecados, precisamos também ser misericordiosos com os nossos e com os outros, aquele que ainda não conhece ao Senhor Jesus. 2. O desejo de ter intimidade com Deus. Deve ser um desejo de toda igreja, né? Ter intimidade com Deus, com o nosso Pai eterno, com o nosso Pai celestial, né? Viver, como diz o Salmo 91, lá no esconderijo, né? Morar no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo é algo especial, né? É algo que só conhece o dono e aquele que ele tem confiança de levar no seu esconderijo. Se você tem algo guardado, um segredo, um lugar segredo, você só leva lá alguém que você confia, né? Então, mas a Bíblia nos ensina para a gente andar, viver debaixo com o esconderijo do Altíssimo. Quer dizer, ele quer isso. Basta a gente querer também de estar lá, né? Então, Davi declara: o segredo do Senhor é para o que o temem, os que o temem, e lhe fará saber o seu conserto, né? O segredo do Senhor é para quem? Para aquele que teme a Deus. Deus jamais vai sair se mostrando aquele que não o teme ou aquele que não o honra. Então Deus tem prazer, né, de se mostrar para aqueles que o temem. Até ele diz, na Bíblia, nos diz que Deus não faz nada antes de falar de mostrar para seus profetas, né? Ele não faz nada grandioso, porque, por exemplo, tudo a gente que tem visto esse mundo, aqui ou ali Deus tem mostrado algum profeta e aquele profeta tem levado para as igrejas, né? Então, o mundo não é inocente. A gente sabe do que está se passando e do que ainda vai se passar através da palavra de Deus. Mas mesmo assim, quando essas coisas se aproximam, Deus tem o prazer de chamar um homem ou uma mulher para mostrar o seu segredo e dizer que tal coisa vai acontecer de determinada forma. Isso é Deus nos honrando, né? Por isso que a gente precisa também aprender a honrar o nosso Deus, né? Então diz aqui, percebe-se claramente que Davi queria ter profunda intimidade com Deus. É o que nós precisamos ter. Igreja, bem-aventurada a pessoa que tem desejo de ter intimidade com Deus. É um dever através da oração, que é para ter intimidade com Deus é o caminho mais curto, é o caminho da oração, né? Aí depois vem a palavra e vem outras coisas, mas a oração é onde vocês podem conversar com o nosso Deus. Então, a nossa intimidade, como é que você tem intimidade com o seu amigo? Você conversando com ele. Você vai, né? Ele até convida para ir para esse esconderijo, ali se senta os dois e bate um papo, é uma conversa recíproca. Então, é a oração que faz com que a gente tenha intimidade com Deus, né? Mas infelizmente nem todos que se declaram cristãos desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente, permanecem como crianças, né? Crianças, entre aspas, no sentido de não experimentar o crescimento. Já viu que muitas vezes a gente vê na igreja pessoas até com tempo de caminho com o Senhor, mas ainda são crianças diante de Deus? Falta fé, falta alegria, falta confiança, né? Por quê? Porque ainda não tem uma intimidade com Deus, não se aprenderam a se aprofundar a intimidade com Deus. Parece que tem pessoas que nem acreditam que a pessoa pode ter intimidade com Deus. Parece que nem acreditam que você pode conversar com seu Deus. Eles se esqueceram que no dia que o Senhor Jesus morreu lá na cruz,
a cortina lá do templo se rasgou de alto a baixo. O véu rasgou-se de alto a baixo, significando que o caminho foi aberto para que o homem pudesse se aproximar de Deus e conversar com Deus. Que foi para isso que Jesus veio, justamente para isso, para unir novamente o homem a Deus. Então, não vamos ser crianças espirituais, precisamos nos aproximar do nosso Deus através da oração e através da sua palavra. Amém? O 2:3. O reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Davi tinha esse conhecimento. Como assim nós precisamos ter? Que Deus é o nosso Salvador. Não há Salvador a não ser em Deus. Não há outro Salvador a não ser Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ele é o único Salvador. Veio na terra para isso. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e os ataques dos seus inimigos. Vou dar um exemplo. Nós estamos passando no momento por uma pandemia, uma situação realmente difícil, uma doença que tem ceifado muitas vidas e que a gente realmente precisa ter cuidado, Principalmente as pessoas do grupo de risco têm que ter cuidado, têm que se cuidar. Mas a igreja, se cuidar é uma coisa, se apavorar é outra. A gente se cuidar porque precisamos cumprir a lei humana e as orientações das autoridades. Mas na verdade quem nos guarda é o Senhor. Se o Senhor não nos guardar, igreja, nada disso que fazemos aqui, ou que o povo faz, vai servir de nada. Vai servir adiantar de nada. Na verdade, é o Senhor que nos guarda. A minha confiança verdadeiramente está em Deus. Se eu for precisar ir aqui e ali, eu uso uma máscara, eu evito certas coisas. Não tenho medo disso. Porque se eu tiver que um dia ser contaminado com isso, é porque foi permissão de Deus. Se ele permitiu, ele sabe o que fazer em seguida. Se vai me curar ou se vai me levar. Mas eu tenho certeza absoluta. Se isso chegar a mim, só chega se o meu Senhor me permitir. Se Ele permitir. Agora, é claro, eu não vou sair afrontando Deus. Porque eu confio em Deus, eu não uso máscara, eu faço isso. Não, nada disso. Mas a minha confiança está em Deus. Digo a vocês, olhando no olho de vocês, não tenho um pingo de medo disso. Não tenho um pingo de medo dessa pandemia. Respeito, sim. O conselho é que cada um se guarde, não é? Mas sabendo que a nossa confiança está no nosso Deus. Se você tiver confiança em Deus, você vai atravessar isso sem medo, Sem sofrer, tem pessoas sofrendo sem ser contaminada. Hoje eu estava dizendo aqui em casa, tem pessoas que eu creio que se essas doenças chegar até ele, eu acho que ele morre antes de chegar no hospital de tanto medo. Não é a doença que vai matar, mas o medo. Igreja, precisamos fazer como Davi, ter a confiança que é o nosso Deus que nos guarda. É o nosso Deus que nos livra de todo esse mal. Se alguma praga chegar à sua tenda, foi permissão do Senhor. Não foi outro motivo, foi permissão do Senhor. Então, igreja, precisamos estar plenamente confiando no nosso Deus. Fazendo o que temos que fazer. Nunca desafiar a autoridade, nem dizer porque eu tenho um Deus, faz isso e aquilo, nada disso. Isso é afrontar a Deus. Mas não ter medo. O nosso coração continuar em paz. Assim como Ele nos diz para termos essa paz. Amém? É dessa maneira que eu vejo, é dessa maneira que eu penso, dessa maneira que eu ajo. Porque verdadeiramente não tenho medo disso. Assim como vem essa doença, pode vir outra. Qualquer. Tem doenças, outras doenças matando muito mais do que isso. As pessoas não estão com medo. No entanto, essa porque a mídia está falando 24 horas por dia, o povo fica assustado. Mas eu creio que aquele que verdadeiramente está em Deus não está com medo. Tópico 3. O tempo está terminando. Conhecendo os caminhos do Senhor. Há na atualidade uma ênfase, primeiramente, nas conquistas pessoais restritas à vida na terra. Conquistas pessoais aqui na terra, eu sou contra de jeito nenhum. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então cada um ganhe a sua parte. Cada um conquiste a sua parte. Isso não é pecado e isso não é errado. O problema é a gente colocar muita ênfase nas conquistas pessoais restrita apenas aqui na terra. Porque é melhor que a gente escuta o conselho do Senhor Jesus, para a gente investir
aonde o ferrugem não come, né? Aonde a traça não pode chegar. Investir nas coisas do alto do céu e não aqui na terra, né? Mas as nossas conquistas do dia a dia, tudo certo, tudo bem. Nos preparamos até porque estudamos, porque buscamos, porque nos esforçamos para conquistar algo para nós, para a nossa família, para a nossa casa. Isso é natural. Mas sem se esquecer que verdadeiramente aqui estamos, somos estrangeiros. Vamos conquistar aqui, mas aqui mesmo vamos deixar. 2. Uma busca incessante por prosperidade financeira. Incessante. Colocando em primeiro lugar. Quando falo de incessante, eu estou falando que eu estou colocando tudo em cima disso. Eu vou buscar mais, mais. Aí eu corro o risco de acontecer o que diz no livro de Eclesiastes, que aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Né? Quanto mais tem, mais quer. Se torna algo que não tem limite. É igual como o Senhor disse que a terra não cansa de abrir a boca para engolir, beber o sangue das pessoas que é derramado, né? Então a gente não pode, essa busca incessante por prosperidade financeira não é coisa boa e primeiramente traz muitos problemas, que tira a paz. Soluções imediatas para o problema é uma das coisas que mais a maioria dos crentes está acontecendo isso. Eu oro hoje e quero que Jesus faça hoje, de preferência hoje, no máximo amanhã. Olha, Senhor, eu dou um prazo para o Senhor, faça até amanhã. Eu dou esse prazo para o Senhor. Como se Jesus, irmão, como diz aqui, ó, como que Jesus tivesse aqui como garçom para nos servir. Nós somos servos. Ele é que é rei, ele é que é Senhor, ele é que decide o momento e a hora de nos abençoar, segundo a vontade dele e não a nossa. Nosso dever é apresentar a nossa dificuldade e a nossa necessidade a ele. Mas quanto ao dar em nossas mãos, isso cabe a ele no momento que ele quiser, né? Como muitos pensam que já é garçom, por muito que diz servo do Senhor, irmão. Muitos que diz servo do Senhor estão tratando o Senhor como se fosse seu próprio garçom, para servir aquilo que ele quer, né? Então isso é uma coisa muito perigosa que a gente faz porque acaba Deus não vai se dobrar à vontade de homens, né? Então a gente vai se decepcionar. Então a gente ora, entrega na mão do Senhor e aguarda o momento que ele quiser nos abençoar. Esse é o caminho. Então a consequência disso é o quê? É aí maturidade espiritual, pessoas sem raiz e sem identidade cristã. Pessoas que vivem, têm esse pensamento de orar hoje para ter a benção hoje ou amanhã, né? Esquecendo que a nossa maior bênção está na nossa mão, que é a salvação, essas pessoas nunca vão ter maturidade cristã. Ele nunca vai ter um aprofundamento com Deus, porque ele vê Deus como um empregado, né? Então, igreja, precisamos ter muito cuidado e o pior, por causa de muitos ensinamentos que tem por aí, tem pessoas que aprenderam dessa forma e estão completamente enganados, né? Então, eles sofreram as consequências disso. Porque por isso que muitas vezes se desviam, porque pensa que é dessa forma e na verdade não é. A benção maior, Deus já nos deu no dia que Ele nos chamou e nos deu a salvação. Essa é a benção maior que vai nos levar para o céu, para a sua presença, né? O caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência, né? Conhecer sem ser, sem obedecer, é ser inóculo. Isso significa o quê? Que o homem tem de conhecer para ele não se tornar um ser nocivo. E esse ser nocivo não venha causar nenhum dano, nem físico, nem espiritual a ninguém. Porque se eu conheço, né, e eu não ponho em prática aquilo que eu aprendo, então de uma maneira ou de outra eu vou ser uma pessoa nociva e essa pessoa nociva pode atingir pessoas, né, tanto no físico como no espiritual. Então a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conheciam o caminho a seguir, mas eram desobedientes. O povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Eles foram levados cativos, perderam o lugar de adoração, tiveram o templo destruído, sacrificavam animais, mas tinha um problema. Não tinha o coração convertido. É lá que está o segredo. É no coração que está o segredo. Pode fazer o que quiser, mas se o coração não for convertido, de nada serve. A Bíblia nos diz: de todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque de lá
tem a saída da vida. Então é no coração o alvo, igreja. É o alvo, é o coração. Precisamos ter um coração convertido. Não adianta fazer sacrifícios. Aqui podia transmitir assim, trazer para o dia de hoje, como esse povo que sacrificava animais, como pessoas que vão para a igreja, que faz isso, que faz aquilo, mas se esqueceram de um detalhe, de converter o coração. É aí que está o mistério, é aí que está o segredo. O tempo já foi, eu vou só ler aqui rapidinho para terminar. Então, o caminho do Senhor, igreja, é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, precisamos demonstrar essas atitudes também com graça, né? Então, na verdade, como diz aqui, a benignidade, misericórdia e bondade seja a manifestação da graça em nossas vidas, né? Precisamos mostrar isso diante por onde passemos, ser benigno para com as pessoas, né? O caminho da perfeição. O próprio Senhor Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos. Trata-se do sentido moral completo, íntegro. Perfeito nesse sentido, né? Moralmente, jamais na perfeição espiritual, porque não temos capacidade para isso. Essa perfeição espiritual só vai acontecer quando o corpo for ressuscitado, né? Porque ele já vem glorificado. Um homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus criou e enviou ao mundo. Então, a gente sabe que Deus nos enviou aqui no mundo para fazer obras, né? Se você está na presença de Deus, conhece o seu Deus, e você não obedece aquilo que ele quer que você faça, então você não está sendo perfeito. Mas na hora que a gente se esforça para mudar primeiramente nós mesmos e a gente procurar cumprir aquilo que Deus nos coloca em nossas mãos para fazermos, pelo menos nos esforçarmos para fazer, um faz melhor, outro faz pior, mas o importante é a gente se esforçar e pedir a Deus para fazer, porque a Bíblia diz que Deus não chama os capacitados, né? Mas capacita aquele que ele chama e que ele escolhe. Então, igreja, fique com essa palavra, né? Os caminhos do Senhor, verdadeiramente essa lição de hoje, como fala, né? Precisamos buscar e conhecer os caminhos do Senhor para ter mais confiança, para ser mais felizes e para agradar o nosso Deus, né? Afinal, ele é digno que nós agrademos, que o louvemos, que o adoremos, porque ele é o nosso Deus, é o nosso Pai. E ele está nos esperando para o mais breve possível a gente estarmos com ele lá na glória, para a nossa alegria e para a alegria também do Senhor. Fica com Deus, fico feliz mais uma vez de ter podido conversar com vocês, me alegro com isso, espero que logo, logo estejamos juntos lá na igreja, né? Mas por hoje é só essa palavra que Deus tem hoje na escola dominical, amém? Fica com Deus e até a próxima.